caso que chocou o Estado e ganhou um novo capítulo. A morte do médico Renan Tortajada, de 35 anos, ele que foi assassinado a pedradas e foi enterrado em um bosque de Umuarama, pode fazer parte de uma série de crimes cometidos pelo mesmo homem. Guilherme da Costa Alves, preso depois de ter confessado matar o Dr. Renan, e ainda mais uma pessoa no mesmo dia admitiu em novo depoimento à polícia que mentiu e inventou a história de que conhecia o médico que atuava na UPA em Toledo. E o pior, o suspeito ainda confessou ter matado e enterrado mais 2 pessoas. A nossa equipe fez uma entrevista exclusiva com o delegado do caso. Presta atenção. Um crime brutal, cruel, que em menos de uma semana ganhou uma reviravolta inesperada. Nós a alguém dele que nós encontrava, ele pagava para mim ficar com ele. Certo. Isso durante todo esse tempo, o senhor falou? 1 ano e 6 meses? Certo. Durante todo esse tempo, vocês se relacionam? Essas lacunas da narrativa dele que colocavam sob suspeita essa versão, né? De que ele realmente conhecia o Renan. E outra coisa que causa bastante reservas quanto ao que ele disse é que ele narra ali que era perseguido, né, por essas vítimas, por isso que ele matou. Aí você analisa o perfil das vítimas, é completamente incompatível com esse tipo de atividade. O homem que confessou ter matado o médico Renan Tortajada e a travesti Alexandre Góes no último dia 18 de fevereiro, admitiu para a polícia neste fim de semana também ser o autor de outros 2 assassinatos. Os 4 crimes foram cometidos em menos de 2 meses. A equipe da RIC TV fez uma entrevista exclusiva com o delegado Gabriel Menezes, responsável pela investigação. Ele contou os detalhes dos crimes, as surpresas da investigação, as mentiras no depoimento de Guilherme da Costa Alves e disse como a polícia descobriu que o homem que matou o Dr. Renan é, na verdade, um assassino em série. Primeiras pistas. Os policiais foram até esse local e encontraram a motocicleta de uma das vítimas desaparecidas. Foi a partir daí, né, somando com informações que nós já tínhamos ali, né, de registro de multas desses veículos, fotografias de quem estava conduzindo essas motocicletas, que nós confrontamos ele com essas provas. Foi então nesse momento que ele decidiu confessar os crimes, confirmou ali, nós mostramos quem eram as vítimas desaparecidas e ele, ao ver ali quem eram essas vítimas, ele confessou que ele teria matado aquelas 2 pessoas. Onde estavam os corpos? Uma das vítimas ali no Bosque Irapuru estava enterrada e a outra foi ali nos fundos ali da Avenida Portugal. Essa não estava sequer enterrada, né? O corpo só foi deixado ali. Quais os motivos para as mortes? Isso, palavras dele. Sempre que ele via essas pessoas por perto, na sequência algo de ruim acontecia para ele. Então é uma coisa assim, quase que fantasiosa, uma narrativa cheia de lacunas, mas é exatamente o que passou na cabeça dele ainda é um ponto a ser revelado. Incoerências no primeiro depoimento. Prática da investigação, você colocar tudo que é dito sob suspeita, né? Principalmente quando há muita lacuna. Mas, especialmente no caso dele, a polícia recebeu com bastante reservas, né? O fato que chamou a atenção é a questão da comunicação entre ele e o Renan. Ele narra ali que conhecia o Renan e se encontrava com ele há 1 ano e meio. No entanto, quando ele é questionado ali de como eram feitos esses encontros, ele não esclarece muito bem, já que ele é um indivíduo que nem celular, segundo ele mesmo fala, usava. Em determinado momento eu questiono ele, mas como que você marca esses encontros? Porque, veja, o Renan mora em Toledo, ele o autor morava em Goiuerê, os encontros aconteciam em Umuarama. Como que isso acontecia sem um contato prévio? Essas lacunas na narrativa dele que colocavam sob suspeita essa versão, né, de que ele realmente conhecia o Renan. O que aconteceu no dia da morte de Renan e Alexandre? Renan sai de Toledo e ele chega em Umuarama. E nós temos esse registro. Se ele vai ao encontro desse indivíduo, ou se esse indivíduo encontra ele de forma aleatória, isso ainda não está definido. Tinha no primeiro momento essa versão de que eles marcaram encontro, mas agora ele desmente isso.
Então não é possível afirmar se o Renan vai em ponto D. Mas é possível estabelecer a seguinte dinâmica. O Renan, ele é morto dentro do bosque Uirapuru. Sequência de fatos. Ele sai, mata o Renan ali, ele sai dali com o carro do Renan, se encontra com a segunda vítima, que é o Alexandre. Em um outro ponto da cidade, ele executa o Alexandre, ele volta até o bosque, enterra o corpo do Renan, e dali ele parte para Maria Helena, onde ele deixa o corpo do Alexandre. Perfil psicológico do assassino. Num primeiro momento, ele narrou tudo com muita tranquilidade. Ele não demonstra assim um desvio comportamental claro. Ele narra uma linha, ele constrói uma narrativa com bastante segurança até do que ele está falando, né? E ele parece mostrar muita consciência sobre aquilo que ele está falando, né? Embora os fatos em si possam não fazer sentido, ele transmite de uma forma segura isso, né? E num primeiro momento bastante frio. Um caso de grande repercussão, eu estou falando desde o início que tinha caroço nesse angu, que as situações não batiam. Isso é questão de visão. Há muitos anos a gente acompanhando o jornalismo policial, as informações desse homem, do assassino, não condiziam com alguns fatos que eram apresentados, inclusive, pela polícia. De que onde ele encontrou, onde ele viu, no caso, a travesti. E agora, novos desdobramentos, inclusive, já não é apenas o médico que é vítima, depois veio a travesti, agora são 4 pessoas assassinadas. Esses foram os casos que ele confessou, tá?